Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui a falar um pouco mais sobre o C, tá certo? E a gente parou aqui nessa última aula, né? Eu vou criar uma nova aula aqui, um novo projeto, para a gente aí se acostumando. Project, certo? Console Application, linguagem C, né? O C++ é uma evolução da linguagem C, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais por que essa brincadeira do C++. A gente vai botar aula 2 GM, ok? Salvar. E aqui a gente tem a aula 2, tá? Separei aqui. Beleza. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai entender um pouco o que é uma variável, né? É feito para a gente armazenar informações na memória, né? E lá a gente pode armazenar diversos tipos de informações. A gente viu a variável char, né? E a variável int. Mas tem alguns outros tipos de variáveis que a gente pode aprender, por exemplo. Tem a variável double. Tá? Então, se eu boto double x, eu posso armazenar um valor nesse formato. Tá? Então, esse daqui é 4,54. Certo? Se eu tenho um double, eu posso armazenar dessa forma. Tem a float também. Tá? São valores flutuantes. Eu posso armazenar muito mais caracteres. Tá? Então, o que isso se explica? A gente sabe que a memória da gente é limitada. Né? Se eu tenho 4 GB de memória, eu posso armazenar vários espaços, mas ela é limitada. Né? Então, o tipo de variável float e double, eles foram feitos para a gente pegar números fracionários assim, divididos, e poder armazenar eles de uma forma, dessa forma, né, 4,54555 e tal, com um certo limite, com certa margem de erro mínima, né? O float ele consegue armazenar mais espaço e o double menos, certo? Ou é o contrário, não lembro direito agora, tá? Mas é basicamente isso, são para armazenar números, tá certo? Para a gente imprimir um float, por exemplo, a gente pode botar aqui, ó, porcentagem F, tá, vírgula, e eu boto x, né? Eu peço para imprimir. E aí ele vai imprimir o valor do float com uma margem de erro, tá vendo aqui? 54,5556, né? Então ele traz uma margem de erro mínima aí, tá certo? Mas a gente não vai trabalhar tanto isso daqui. É bom vocês saberem que existem outros tipos de variáveis, né? Mas a gente não vai trabalhar tanto isso. O que a gente vai fazer hoje é aprender um outro tipo de função, né? A gente já sabe uma função para imprimir a tela. A gente vai ver uma função para ler na tela. Né? Essa função é chamada de scanf. Tá? Então aqui no scanf a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar primeiro um espaço na memória vazio. Certo? Então eu vou chamar esse espaço de inteiro, né? Porque eu quero um número inteiro. Eu vou chamar esse número inteiro de y. Certo? Eu vou botar ponto e vírgula, não vou atribuir nada a ele. Tá? Quando eu boto ponto e vírgula, eu não atribuo nada. Só fica um espaço armazenado na memória sem informação. Nesse espaço da memória, eu vou colocar 2 pontos. E vou escrever aqui, digite alguma coisa. 2 pontos, espaço. Depois dessas aspas duplas aqui, eu vou colocar vírgula e vou colocar esse é comercial, né? Que a gente já viu que é o endereço da memória, e vou botar o y. Depois, ponto e vírgula aqui no final de tudo. Então, quando eu boto para imprimir, vai imprimir um valor, tá? Eu esqueci, inclusive, de fazer uma coisa aqui. Eu vou botar um barra N, para a gente pular uma linha, certo? Então, vocês puderam ver aqui, deixa eu rodar de novo. A gente imprime aqui, e aqui ele já pede um valor. Então, logo depois disso daqui, ele já pede um valor. Se eu botar um 5, por exemplo, e der Enter, o programa acaba. E ele consegue guardar essa informação na memória, tá certo? Mas eu vou botar um barra N para a gente ver isso separadamente, para que não fique tudo na mesma linha. Então, aí vocês podem perceber que aqui está piscando nessa parte de baixo do número. Né? Quer dizer que eu tenho que colocar o valor aqui. Vou botar 54,44 para ver. E aí salvou, termina o programa. Aí que tá, termina o programa e não faz muita coisa. Né? Inclusive a gente tem uma coisa aqui embaixo, né, que são logs de build message. Né? E a gente tem aqui algumas informações aqui dizendo que umas coisas estão sendo rodadas de maneira errada. E a gente pode perceber aqui que o que está executando de maneira errada é esse texto aqui. Eu não deveria ter colocado ele. Tá?
Vou fazer algo mais bem trabalhado. Vou colocar um printf, tá? Para a gente visualizar melhor isso, vou botar um printf aqui. Digite um número. Tá? Vou botar um /n. Ou melhor, vou botar 2 pontos de espaço. Tá? Eu boto ponto e vírgula. Vou apagar isso aqui, eu vou comentar, vou botar 2 traços aqui, ele fica comentado, não vai ser executado pelo programa. E aí eu boto digite um número, tá? Você só precisa entender isso daqui. E a gente bota o scanf aqui embaixo. Então ele não vai pular uma linha, ele vai digitar logo depois disso daqui. E aí vai ter aqui o endereço da memória. Beleza, a gente esqueceu uma coisa aqui. Eu não coloquei o tipo de argumento que eu quero para esse scanf. Vou colocar aqui porcentagem D, por exemplo. Para eu dizer que eu quero um inteiro, certo? Esqueci de mencionar isso para vocês. Então a gente vai executar. Botar o D, né? Com a vírgula. Beleza. Botei o D, né? Eu esqueci uma vírgula aqui. E agora eu posso ver que a primeira coisa que foi impressa foi o printf, né? Pede justamente as informações. E aí ele pede aqui para eu digitar um número e fica aguardando com essa função scanf, né? Que eu digite um número. Vou digitar 54. E aí o programa acaba. Tá? Mas eu posso fazer algo ainda melhor que isso. Eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar a função printf e pedir. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma variável, né? Esse valor aqui pode ser alterado. Então esse valor aqui ele está setado como nulo, né? Não tem nada nele. Então ele é nulo. Né? Mas eu posso fazer esse valor ser alterado com o scanf. E aí alterando o valor, eu posso imprimir o valor enquanto a gente ainda está em execução. Eu posso, por exemplo, vir aqui, colocar a porcentagem dele, né? Botar para imprimir o valor que está em y. Eu boto ponto e vírgula. E aí eu coloquei aqui. Ele vai pedir aqui no console para eu digitar um número. Vou digitar 54. E aí embaixo ele escreve 54. Foi justamente o valor que eu pedi para ele digitar. E aí você pode perceber que ele guardou essa informação na memória e tudo mais, porque justamente ele está imprimindo aqui o valor que está nessa variável. Né? Então eu consigo guardar uma informação na memória. Isso é bom para vocês entenderem como as informações da memória são guardadas durante o jogo. Tá? Então eu posso criar várias variáveis que vão ser escolhidas pelo próprio usuário, o valor dessas variáveis, que já vão ser por padrão dentro de um jogo. Beleza. Uma coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, já que eu fiz esse esquema, é mostrar uma função para vocês, chamada if. Certo? Essa função ela é um avaliador, vamos supor. Ela vai identificar se tal situação ocorreu ou não ocorreu. Então vai ser como se fosse um sensor. Ela vai identificar se apareceu o número 54 ou se apareceu alguma informação assim para executar alguma outra coisa depois disso. Vocês vão entender melhor quando terminar aqui a função. Então posso colocar, por exemplo, if, né? Eu já ensinei inclusive em outras aulas aqui do canal. Mas é básico de linguagem de programação, tá? Então, se eu colocar if 54 igual 54, né? E eu pedir aqui para ele imprimir verdadeiro, certo? Ponto e vírgula. Vou botar. Vou copiar isso daqui e colocar aqui em cima. E vou comentar. A gente só quer imprimir isso. Vem aqui. Edit, comment. Tá? Depois eu tiro esse comentário e a gente vai poder voltar a executar o programa. Mas é basicamente isso. Ó. Se 54 for igual a 54, imprima verdadeiro. Tá? Então eu vou pedir para ele imprimir. Para você ver que ele imprime verdadeiro. Né? Então esses dois iguais aqui eles servem como comparação. Se eu pego um valor da memória equivalente a 54, eu pego outro valor equivalente a 54, ele vai poder imprimir. Se eu mudar esse valor para 53, por exemplo, ele não imprime nada, tá certo? Porque ele não vai nem chegar a entrar nessa função. Tá? 54 não é igual a 53. Então, se eu pego, por exemplo, e comparo o 54, ou melhor, deixa eu colocar, um valor variável, né? Um x igual a 54, e se isso for verdade, eu boto verdadeiro, né? Eu posso pedir para ele tentar fazer isso, tentar imprimir.
a gente vê que não é verdadeiro, justamente porque não retornou a resposta. Né? Mas se eu apagar essa parte daqui e unir os dois códigos, vocês vão perceber uma coisa interessante. A gente pode botar aqui, digita um número, né? E o x, ele é float, né? Mas eu quero que ele seja inteiro. Vou botar tudo como inteiro. O valor dele vai ser 4. Certo? Beleza, 4. Lembra que eu executo aqui, ó. Eu executo aqui o programa. Eu vou apagar esse print. Eu vou colocar nesse 54 o valor de y. Tá certo? Então, vocês podem perceber que agora eu vou comparar duas variáveis. Uma que eu já defini e outra que eu ainda estou por definir. Então eu tenho aqui, digite um número. Vou botar um valor 4. E aí ele retorna verdadeiro. Tá? Isso quer dizer que eu consigo comparar informações que o próprio programador define com informações que o jogador gera durante o jogo. Tá certo? Seja o nome dele, seja alguma outra coisa. Isso permite que a gente faça várias coisas. Por exemplo, em jogos como GTA, por exemplo, que tem códigos de cheat, né? Eles fazem a comparação para validar se o código que o jogador escreveu equivale ao código que está armazenado na memória, tá certo? Então, que está armazenado no jogo. E eles fazem essas duas comparações utilizando esse operador if. Tá? Então, é basicamente eu dizer se x é igual a y, se x é igual a y, eu tenho como imprimir essa função que está entre parênteses aqui. Ó. Tá? Entre chaves, quero dizer. Eu posso imprimir essa função. Se não for, eu não vou fazer nada. Tá? Mas aí é que tá. Existe uma função chamada também, se não for, né? É o else. Certo? Se eu boto else, eu posso colocar um print aqui, por exemplo, e digitar que é falso. Então, vou fechar aqui o programa. A gente vai rodar de novo. Digitar aqui 5, por exemplo. Ele diz que o valor é falso, tá? Porque ele não equivale a 4, que é o valor pré-determinado. Então, isso é como algumas coisas que os programadores podem utilizar para alterar as informações dentro do jogo. Tá? E existe uma forma simplificada de eu fazer isso. Eu posso simplesmente vir aqui e ao invés de colocar tudo isso daqui, eu coloco... Na linguagem C existe essa forma simplificada, né? X igual. X igual a Y. Outro ponto de interrogação, 2 pontos, né? E aí nessa primeira parte eu coloco print verdadeiro. Tá? E aí eu vou apagar, vou comentar isso aqui. Vem aqui, edit, comment. Certo? Eu vou botar aqui o ponto e vírgula no final. Bora testar. Aqui embaixo exibe as mensagens de erro que tem aqui no programa. Então posso ir para a linha 10 aqui, por exemplo. Essa linha. Vou ver que tem um erro aqui. 2 pontos inesperado antes do token ponto e vírgula. Né? 2 pontos esperado antes do ponto e vírgula. Então, aí eu posso colocar x igual a y. Aí eu estou fazendo aqui uma pergunta. Isso daqui se chama operador ternário. Tá? Vou juntar aqui de novo. E aí eu posso fazer o se. A primeira coisa que vai ser exibido aqui é equivalente a esse se aqui que eu mostrei, o if. Né? E o se não, eu posso colocar para imprimir outra coisa. Tipo, falso. Tá? Então, esse formato aqui permite que eu faça a mesma coisa do if else, sendo que uma linha só. Bora testar? Vai pedir para eu digitar um número, vou digitar sim. E aí ele vai exibir falso de novo. Tá certo? Esperem a próxima aula aí, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre funções, né? Eu já falei aqui um pouco sobre... Eu falei para vocês que o printf, o scanf são funções, né? A gente vai entender um pouco melhor o que é isso. E a gente vai entender algumas coisas a ver com repetição também, que é muito utilizado em jogos. Né? Essa questão de você poder repetir uma ação. Tá? É uma coisa muito básica da programação, mas que a gente precisa entender para começar a analisar programas. Tá? Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like. Valeu. Falou.